Seja muito bem-vindo, cronista do medo. Hoje, meus amigos, mergulharemos fundo em um relato arrepiante que nos foi enviado por um seguidor, uma história que se desenrolou em uma fazenda centenária, perdida e esquecida nas profundezas da Seca Gaúcha. É um daqueles contos que nos fazem questionar o que realmente espreita nas sombras, muito além da civilização, onde a natureza e o sobrenatural se misturam de formas aterrorizantes. Antes de nos perdermos na escuridão dessa narrativa, eu peço que você curta este vídeo, se inscreva no canal se ainda não o fez, e nos conte nos comentários de qual canto do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. Sua interação é muito importante para nós. E se você, assim como o protagonista de hoje, tiver um relato que se recusa a ser esquecido e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail que está na descrição. Sua história pode ser a próxima a ecoar aqui, tirando o sono de muitos. Agora acalme seu coração, apague as luzes e deixe que a voz do medo te guie. Meu nome é Gabriel. Eu sempre fui um cético convicto, um homem da cidade, acostumado ao barulho constante e às luzes que espantam a noite. Nunca acreditei em assombrações, lendas ou coisas do tipo. Para mim, o medo era um produto da mente, uma falha na lógica humana. Isso foi, claro, até o ano passado. Foi quando meu avô, um homem acústico e calado que mal conheci, faleceu e me deixou a única herança que possuía, uma fazenda antiga, isolada em uma região quase intocada da Seca Gaúcha. Uma propriedade gigantesca com mais de 200 anos que a família mantinha por tradição, mas que há décadas estava praticamente abandonada. Meu avô morava lá sozinho, nos últimos anos um ermitão recluso. Meu pai insistiu que eu fosse lá resolver as questões da venda. Eu, apesar de relutante, concordei. Precisava de um tempo longe da minha rotina agitada na cidade grande e a fazenda parecia o lugar perfeito para uma espécie de retiro forçado. A viagem até lá já foi um presságio. Depois de horas de estrada asfaltada, o asfalto cedeu a uma estrada de teca batida, esburacada, que se estendia por quilômetros a fio. Em meio a matas fechadas e colinas pontilhadas por araucárias monumentais. A cada metro que eu avançava, a sensação de isolamento aumentava, apertando-se no meu peito como um abraço gelado. Não havia sinal de celular nem encádio, apenas o motor do meu queco e o som do vento assobiando entre as árvores. Era um lugar onde o tempo parecia ter parado e a civilização era apenas uma lembrança distante. Quando finalmente avistei a fazenda, no final de uma descida íngreme, o sol já estava se pondo, tingindo o céu de tons alaranjados e coxos, mas projetando sombras longas e distorcidas sobre a paisagem. A casa principal era uma construção imponente de pedra e madeira escura, com telhados íngremes e janelas que pareciam olhos vazios me observando. Estava codeada por um gramado alto, descuidado, e um pomar de árvores retorcidas, cujos galhos pareciam dedos esqueléticos acanhando o céu. Um celeiro velho, quase em ruínas, ficava à direita, e mais além, a silhueta de cucais vazios se perdia na penumbra que avançava. Estacionei o carro, desliguei o motor, e um silêncio profundo, quase ensurdecedor, engoliu tudo. Era um silêncio diferente do silêncio da cidade, onde sempre há um resquício de ruído. Este era um silêncio absoluto, primordial, que parecia pulsar com uma vida própria. Apenas o canto distante de algum grilo e o farfalhar das folhas sob a brisa fria da seca quebravam a quietude. E de repente eu me senti pequeno, insignificante e terrivelmente exposto. Entrei na casa com a chave que meu pai me deu. O cheiro de mofo, poeira e tempo antigo me envolveu. A mobília pesada, coberta por lençóis brancos empoeirados, dava ao lugar um ar de museu abandonado. Eu acendi a luz com o gerador que meu pai havia instruído e a fraca iluminação amarelada apenas conseguiu afastar um pouco mais as sombras, não esbanir completamente. As paredes pareciam respirar, os assoalhos cangiam a cada passo e o vento uivava nas frestas das janelas, criando melodias fantasmagóricas. A primeira noite foi apenas inquietante. Eu estava exausto da viagem e me forcei a dormir em um dos quartos de hóspedes, evitando o quarto do meu avô, que ainda parecia impregnado de sua presença e de um cheiro peculiar, quase metálico. O sono veio, mas foi perturbado por sonhos vívidos de sombras dançando nos cantos e sussurros indecifráveis. Acordei diversas vezes, sentindo um arrepio na espinha, como se algo estivesse me observando do escuro. A distância entre a fazenda e o vizinho mais próximo, que segundo meu pai ficava a mais de 1 hora de caco, começou a pesar sobre mim. No dia seguinte, comecei a organizar as coisas, limpando, catalogando, mas sempre com uma sensação estranha. Era como se cada objeto, cada pedaço de madeira, cada pedra daquela fazenda tivesse uma história, uma memória. E algumas dessas memórias não fossem agradáveis. Eu ouvia estalos na casa, ruídos que eu atribuía ao assentamento da velha estrutura, ao vento, mas às vezes eram muito distintos, muito próximos. Pareciam passos acastados no andar de cima ou um leve aquenhar na madeira da parede do quarto ao lado. Eu parava, prendia a respiração, esperava, mas tudo voltava ao silêncio. Um silêncio que agora me parecia hostil. Foi na terceira noite que as coisas começaram a se intensificar de uma forma que desafiava qualquer lógica. Eu estava na cozinha, preparando um jantar simples, quando ouvi um som vindo do lado de fora.
Não era o vento nem o farfalhar das árvores. Era um som de acastar pesado seguido por um estalo seco, como galhos sendo quebrados. Eu me aproximei da janela e tentei enxergar na escuridão. Mas a noite na seca gaúcha é de um breu absoluto, denso como veludo, e as poucas luzes da casa mal conseguiam penetrá-lo. Então ouvi algo ainda mais estranho: o gado. Havia algumas poucas cabeças de gado que meu avô mantinha e que um caseiro vinha cuidar de tempos em tempos. O gado estava agitado, mugindo de forma estridente, um som que não era de fome ou sede, mas de puro tecor. Parecia que havia um predador na escuridão. Algo grande e assustador. Eu peguei a lanterna e, contra o meu bom senso, decidi ir verificar. Minhas mãos suavam frio e o coração batia como um tambor no meu peito. Saí pela porta dos fundos, a lanterna cortando um feixe estreito na escuridão opressora. O ar estava pesado, úmido, e o cheiro de teca molhada se misturava a algo diferente. Algo que não conseguia identificar, mas que me causava repulsa. Caminhei em direção aos cucais, a luz da lanterna revelando o gramado alto e as sombras dançantes das árvores. O mugido do gado estava mais alto agora, um coro de agonia que me fez sentir um calafrio percorrer a espinha. Cheguei perto dos cucais e o que vi me deixou paralisado. Uma das cercas estava decubada e alguns dos animais estavam espalhados pelo pasto, alguns caídos, outros se debatendo em pânico. Mas não havia nenhum sinal de ataque animal. Não havia marcas de dentes nem sangue, apenas os animais agindo como se tivessem visto a própria morte. E o que era mais perturbador, havia uma marca no chão perto da cerca decubada, como se algo enorme tivesse sido acastado, uma espécie de castro profundo que levava para a mata fechada. Eu me aproximei, iluminando o castro com a lanterna. Não parecia o castro de um animal selvagem. Era largo e regular, como se algo pesado e disforme tivesse se acastado. Um cheiro doce e nauseabundo começou a preencher o ar, vindo da direção para onde o castro apontava. Um cheiro de carne podre, mas com um toque estranho, quase metálico, que eu jurava ter sentido de forma mais fraca dentro da própria casa. De repente, o mugido do gado cessou abruptamente, substituído por um silêncio ainda mais pesado que o anterior. Um silêncio que não era natural, mas imposto. Eu congelei, a lanterna tremendo na minha mão. A sensação de estar sendo observado, que me acompanhava desde o primeiro dia, intensificou-se, transformando-se em uma certeza esmagadora. Eu não estava sozinho ali. Havia algo mais na escuridão, algo que me observava da mata. Eu girei a lanterna, paquendo o feixe de luz pela linha de árvores. Nada, apenas a densa vegetação, os troncos retorcidos e a escuridão impenetrável. Mas então eu ouvi um som, um sussurro baixo, acastado, que parecia vir de dentro da mata. Não era o vento. Era um som gutural, quase como um gemido humano, mas distorcido, como se viesse de uma garganta que não fosse humana. Ele parecia chamar meu nome, Gabriel, mas de uma forma lenta e agoniante. Meu sangue gelou nas veias. Eu não conseguia me mover. A mente racional tentava encontrar explicações, um animal, um caçador, mas a voz em minha mente me dizia que aquilo era algo diferente. Algo antigo, maligno, que não pertencia a este mundo. O sussurro se repetiu, desta vez mais alto, mais claro, e parecia vir de diferentes pontos da mata ao mesmo tempo, como se várias entidades estivessem me cercando. Brincando comigo, eu senti um suor frio escorrer pelas minhas costas. O medo me paralisou, me impediu de gritar, de qualquer. Então um galho se quebrou bem perto de mim e a luz da lanterna capturou um vulto. Alto esguio, movendo-se com uma velocidade antinatural entre as árvores. Era uma figura escura, quase translúcida, que parecia se fundir com as sombras. Mas eu juro que vi 2 pontos vermelhos brilhando onde deveriam estar os olhos. Era uma visão momentânea, que desapareceu tão rápido quanto surgiu, deixando apenas o vazio e o tecor. Eu coqui como nunca havia coquido na minha vida. O pânico me impulsionou. Eu não olhei para trás, apenas para a porta da casa, a única coisa que representava alguma segurança. Minhas pernas pareciam de chumbo. E cada passo era uma luta contra o chão lamacento e a escuridão. Eu sentia que aquela coisa estava atrás de mim, que podia sentir seu hálito gélido na minha nuca, que podia ouvir seus passos acastados cada vez mais próximos. Cheguei à porta, a respiração ofegante e descompassada, o coração batendo descontroladamente. Bati a porta com força e a tranquei com todas as chaves e trincos que encontrei. Corri para a sala. Acendi todas as luzes que o gerador podia aguentar e me encolhi no sofá, tremendo incontrolavelmente. A cada estalo da casa, a cada uivo do vento, eu saltava, esperando ver aquela figura disforme surgir na janela. As horas seguintes foram as mais longas e aterrorizantes da minha vida. Eu fiquei acordado, ouvindo. Os sussurros pareciam vir de fora, contornando a casa, aquenhando as paredes. Parecia que algo estava tentando entrar, testando cada janela, cada porta. E o cheiro, aquele cheiro nauseabundo de carne podre e metal, estava mais forte dentro da casa agora. Era como se a entidade estivesse ali comigo, brincando, atormentando. Eu não sei o que era, não quero saber. Mas naquela noite, eu, o cético Gabriel, tive a prova de que o mal existe e que ele se esconde nos lugares mais remotos e esquecidos, esperando pacientemente para se manifestar. Não esperei o dia amanhecer.
No primeiro caio de sol, peguei minhas coisas, entrei no caco e fugi daquela fazenda sem olhar para trás. Não parei até chegar à cidade mais próxima, onde havia pessoas, luzes e o barulho reconfortante da civilização. Eu nunca mais voltei à fazenda do meu avô. A propriedade está à venda, mas ninguém se interessa. Meu pai diz que é o preço. Mas eu sei que é por causa da energia que paira ali. Um peso, uma escuridão que se agacateca e a tudo que ousa chamá-la de lar. Eu ainda tenho pesadelos. Ainda ouço os sussurros, ainda sinto aquele cheiro. E sempre que a noite cai e as luzes se apagam, eu me lembro daquele vulto na mata e dos olhos vermelhos que me observaram da escuridão. E eu sei que em algum lugar, naquela fazenda na Seca Gaúcha, aquela coisa ainda espera. Espera por mais alguém que ouse invadir seu território. Agradeço imensamente a você, cronista do medo, que nos acompanhou até o final dessa história arrepiante. Espero que esse relato tenha conseguido te causar alguns bons calafrios. Se você gostou do vídeo e do que ouviu, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas narrativas. Deixe também nos comentários o que você sentiu ao ouvir esse relato e se você já passou por algo inexplicável em um lugar isolado. Sua opinião é muito valiosa para nós. Até a próxima e que suas noites sejam tranquilas, longe das sombras que espreitam no escuro.